atualmente frequento e trabalho na Casa Espírita Suave Caminho, em Rio das Ostras. Já é, se eu não me engano, a terceira vez que eu tenho a oportunidade de estar aqui com vocês. E a cada vez eu me surpreendo ainda mais com a energia desse lugar. Acho que é impossível estar aqui e não sentir a energia a partir do momento que a gente pisa aqui dentro, né? A gente é envolvido realmente. Não sei se sou eu que estou muito sensível hoje, mas só de ouvir a Cris dar as boas-vindas e falar sobre os trabalhos da casa, eu já me emocionei. Então, é muito bom, é um acolhimento muito grande mesmo, e com certeza todos os que vêm aqui expor os seus estudos, né, falar um pouquinho da doutrina, eles já estão sendo trabalhados pela espiritualidade para que a mensagem seja mais propícia possível a todos aqueles que estão nesse momento aqui assistindo. Bom, o tema então é Pátria Amada Brasil. E por que esse tema, né? Num momento assim que a gente às vezes fica se perguntando o que está acontecendo com o nosso país, o que está havendo, por que de tantas coisas. Bom, agora em abril, no dia 22 de abril, nós completamos 518 anos do descobrimento do nosso país, né? Ele já existia, obviamente, né? Já haviam irmãos aqui habitando essas terras, mas ele foi descoberto pelo restante da humanidade, né, dos outros continentes, há 518 anos. E aí, se você parar para pensar isso, veja só como que o Brasil é recente na história da humanidade, né? Quando aqui chegaram os navios, nas primeiras vezes, né, que o país foi descoberto, as primeiras passadas aqui dos portugueses, enfim, dos europeus, o Brasil ainda não tinha nada. Os índios que aqui habitavam, eles desconheciam aquela novidade que estava chegando, muitas vezes trocavam as suas riquezas por espelhos, por objetos, por desconhecerem totalmente. E o quanto que a Europa já estava adiantada de alguma forma, né, perto das nossas terras aqui. Então, o quanto que o Brasil é novinho ainda, né, na história da humanidade. Para vocês terem uma ideia, a independência, por exemplo, do Brasil, ele ficou independente, né, de Portugal em setembro de 822, ou seja, vão fazer 196 anos ainda. Nós sabemos que nós somos espíritos, né? Somos seres criados simples e ignorantes por Deus há muitos e muitos e muitos anos atrás. Não foram poucos anos. Então somos espíritos milenares. Espíritos milenares que já viveram muitas encarnações e muitas vidas. O que representa pra gente 196 anos de independência? Um cisco, né, da nossa existência, um piscar de olhos. Às vezes a gente esquece disso e é tão imediatista que a gente quer ver as coisas para hoje, quer ver tudo para agora, né? A gente aprende e acaba chegando à conclusão, pelo raciocínio, né, de que nós somos realmente espíritos imortais, mas na prática a gente não vive como se fôssemos. A gente esquece disso e fica achando que o mundo de regeneração vai ser aqui, daqui a 2, 3 anos. Tem um livro muito conhecido na doutrina chamado Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Esse livro foi escrito por Francisco Cândido Xavier através do irmão Humberto de Campos, o espírito Humberto de Campos. E nesse livro, aquelas pessoas que já leram, quem não leu, anota o nomezinho aí, procura depois a leitura, porque é muito, muito edificante, muito transformadora. Nesse livro a gente percebe o cuidado com que o nosso país vem sendo tratado pela espiritualidade. Jesus, que foi um dos criadores do nosso planeta Terra, ele transferiu a árvore do evangelho dele para as terras daqui, as terras do Cruzeiro, e deixou sobre o governo de Ismael. Vocês já ouviram falar em Ismael? Ismael é o espírito responsável pelo nosso país, por governar o nosso país. Então imagine a responsabilidade de Ismael, desde lá da época em que a árvore do Evangelho veio transplantada para o Brasil, para ser então aqui a pátria do Evangelho.
Dora, mas olha, sinceramente, eu não consigo realizar isso, né? Como é que o Brasil pode ser a pátria do Evangelho com tantas coisas que eu vejo aí na mídia, as coisas que estão acontecendo, com tantas desigualdades? Como que eu consigo perceber essa missão espiritual do Brasil se eu vejo ele tão atrasado ainda dos outros povos? Bom, primeiro a gente tem que tentar entender o que é missão, né? Quando a gente fala assim, missão, parece que é uma coisa extraordinária, né? Parece que é uma coisa sempre sublime. Na verdade, gente, missão é uma tarefa. E uma tarefa todos nós temos. Nós temos tarefas no lar, nós temos tarefas na sociedade. Enquanto espíritos, muitos de nós escolheram as suas tarefas antes de virem para cá encarnar nessa vida. Então nós temos missões também. E a diferença da missão espiritual para a missão terrena é que é o pulo do gato aí, né? Porque quando a gente pensa em missão espiritual, a gente não está falando necessariamente de que o Brasil tem que ser uma potência mundial, com riqueza, com muito dinheiro, com uma indústria brilhante. Isso é uma missão terrena, isso são tarefas terrenas. A missão espiritual está muito além disso. A missão espiritual do Brasil está com a espiritualidade trabalhando para que nós aqui encarnados transformemos as vibrações desse país, para que nós sejamos o coração do mundo. Se a gente for pensar assim em missão espiritual, vamos botar sempre, é muito difícil quando a gente fala isso no macro, né, no conjunto, para a gente trazer para a realidade. Então eu fiz uma comparação para tentar entender como é que isso funcionaria, porque também eu tive dificuldade de enxergar essa missão espiritual. Pois bem, a casa espírita, né? A casa espírita tem uma missão espiritual, ou não? Tem, né? Certamente que tem uma missão espiritual. A casa espírita é perfeita? Hein? Não. Ué, mas a casa espírita não está mais do que assim, do que vários outros lugares. Não é um lugar sob a proteção dos espíritos de luz, com trabalho no bem, não tem uma missão espiritual realmente? Sim. E por que ela não é perfeita? Por que, gente? Porque nós não somos perfeitos ainda. Porque ela é feita de seres humanos encarnados, que ainda não são perfeitos, que ainda são imperfeitos, exatamente. Então, quando a gente fala assim, o Brasil tem uma missão espiritual, mas está uma bagunça. Opa! Eu faço parte dessa bagunça. Eu estou aqui, brasileira. Então, peraí. Se eu tenho uma missão na casa espírita e a casa espírita tem uma missão espiritual, o que é que eu estou fazendo da minha tarefa na casa espírita? E da mesma forma, o que é que eu estou fazendo da minha tarefa no Brasil? A gente sabe que no espiritismo, semelhante atrai semelhante, né? E se a gente está aqui, é porque alguma coisa nos une e nos atrai para essa pátria, para esse lugar. Dora, mas parece às vezes que o mundo está de cabeça para baixo. Meu Deus, eu não consigo enxergar essa missão que você está falando. Bom, peraí, se o mundo está de cabeça para baixo, para a gente dizer que algo está de cabeça para baixo, significa que a gente já conhece o que é de cabeça para cima. A gente já conhece? Não. Se a gente tiver olhos de ver, a gente percebe, sim, que o mundo está melhorando. Não é verdade? Hoje em dia, se a gente parar para prestar atenção, a gente consegue perceber muito mais trabalhos no bem. A gente vê casas de proteção aos animais, que até pouco tempo atrás as pessoas julgavam que não tinham nem alma. A gente via, alguns tempos atrás, nossos irmãos serem vendidos em feiras porque julgávamos que fossem inferiores pela cor da pele. Hoje em dia isso não acontece mais. Dora, mas a gente ainda tem racismo ainda. As pessoas ainda são muito racistas. Sim, mas isso já incomoda, né? Isso já não desce mais, não é verdade? O incômodo já é um sinal de progresso. Dora, mas em pleno século XXI, na minha rua essa semana jogaram uma caixinha com um monte de filhotinhos de cachorro. E você está indignado? Estou? Então é positivo.
Porque antes não nos indignávamos. Antes não achávamos positivo. E o incômodo é o primeiro sinal da melhora. Se a gente só se incomoda e ainda não consegue partir para a atitude, fazer alguma coisa para mudar, vamos começar a perceber por que a gente ainda não consegue se mexer. Mas se a gente já percebe o incômodo, isso já é uma grande coisa, uma grande melhora. Bom, e frente a todos os problemas que a gente tem passado, né? Vamos pensar que se somos espíritos, já na categoria de humanidade, a gente já tem o livre-arbítrio e já responde por uma lei de justiça e a lei da ação e reação, né? Da lei do retorno, digamos assim, né? A gente sabe que todas as nossas atitudes têm consequências. Vamos lá. Vocês acham que, mediante todas as diferenças que a gente tem no nosso país hoje, você acha que isso é justo? Vocês acham que isso é justo? É justo ou não são? É justo ou não é justo, gente? O Brasil está do jeito que está? Sim ou não? Bom, quem criou tudo isso? Quem criou o universo? Quem criou a matéria, o espírito? Foi Deus, não é? Sim, Deus. Deus é justo ou não? É? Sim. Então, não pode ser que estejamos passando por uma situação injusta. Deus não faz nada em vão. Nada que Ele faz ou nos permite acontecer, nada é em vão, nada é injusto. Nós é que temos esse olhar de achar que é injusto, porque a nossa visão ainda é muito pequenina. O nosso grau de consciência ainda é muito estreito, muito pequeno. Quantas vezes a gente já passou na vida por situações difíceis, dolorosas, mas que depois que a gente superou, a gente pensou assim, caramba, se não fosse por aquele problema, eu não seria hoje quem eu sou. Ninguém nunca passou por isso aqui? Sim, né? Então a gente sabe que nada é por acaso. Que nós estarmos aqui e a nossa pátria estar atravessando esse momento tem uma razão de ser. Lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 784, Kardec questionou o seguinte: bastante grande é a perversidade do homem. Não parece que, pelo menos do ponto de vista moral, ele, em vez de avançar, caminha aos recuos? Parece que essa pergunta foi feita ontem. Mas não. Foi feita lá atrás, em 1858, no Livro dos Espíritos. E a espiritualidade responde: engana-te, observa bem o conjunto e verás que o homem se adianta, pois que melhor compreende o que é mal, e vai dia a dia reprimindo os abusos. Faz-se mister que o mal chegue ao excesso para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. Ou seja, a gente ainda nem sabe dizer o que é bem e o que é mal. Não sabemos. Por quê? Porque conforme a gente vai estudando, aprendendo e crescendo moralmente, a nossa noção de justiça, ela vai mudando. A gente liga muito justiça para o que convém a gente, né? Ah, isso é justo porque me convém. Se não me convém, não é justo. Há algum tempo atrás, muitos aqui poderiam achar normal comprar um CD pirata, furar uma filinha no banco. Tudo bem, normal. Ninguém está sabendo, não estou fazendo mal a ninguém. Mas conforme você vai estudando e percebendo e se tornando cada vez mais responsável pelas suas atitudes, o seu grau de consciência muda. E quando você vai cometer um ato desse, a consciência já perturba. Já fica ali martelando, dizendo, olha, você sabe que isso não é certo, já fica incomodando. Então o nosso conceito de bem e mal, ele já mudou. Ou todo mundo aqui é a mesma pessoa que era 5 anos atrás? Sim ou não?
Se vocês frequentam a doutrina espírita ou alguma religião que aproxime de Deus e não conseguiram notar mudanças nos seus comportamentos, na sua forma de pensar, na sua tolerância com o irmão, vamos rever aí, porque tem alguma coisa passando despercebida. A gente muda, porque a gente vai alterando e abrindo o leque da nossa consciência. Bom, vou fazer um pequeno exercício com vocês agora, tá? Vamos pensar, cada um aqui, em 3 coisas que deixam a gente assim aflito. Coisas que preocupam a gente. Assim, antes de dormir, não tem quando a gente bota a cabeça no travesseiro, pum, não consigo dormir porque estou pensando tal coisa. 3 coisas que tiram o sono da gente. Pensaram aí? Só 3, tá, gente? Eu sei que às vezes tem até mais, mas só 3 tá bom. Não precisa contar pra ninguém, não. Pensaram, né? Geralmente, na maior parte das vezes, uma dessas 3 coisas está ligada ao ter. Eu não tenho ainda a casa que eu queria. Eu não sei se eu vou ter o dinheiro para pagar tal conta. Eu não tenho o amor de tal pessoa. Normalmente a gente se aflige muito com o ter, mas com o ser não, né? A gente não perde o sono porque continua invejoso, por exemplo. Caramba, cara, não consigo dormir. Mais um dia passou e eu ainda tô com inveja do meu vizinho. Não, né? Não, a gente deixa para amanhã. Amanhã eu resolvo isso. Vou trabalhando aos poucos, vou me permitir, afinal eu sou um espírito imperfeito. E aí veste a carapuça da imperfeição e tá tudo bem. O que eu quero dizer com isso? Que pra gente começar a ter consciência de que se eu estou estudando e já cheguei à conclusão de que eu sou um espírito imortal, que essa é mais uma oportunidade da minha vida encarnatória e que eu estou aqui por uma razão, eu tenho que saber o que é que me atraiu para esse país. Não é possível que a gente nasceu aqui por engano, porque a gente escuta às vezes as pessoas falarem isso, né? Acho que eu nasci aqui por engano. Será que a gente nasceu por engano? Vamos dar uma olhadinha para dentro e perceber o que a gente tem em comum com as características do jeitinho brasileiro de ser. Na parte boa e também nos pontos negativos. No livro Jesus no Lar, tem uma historinha bastante interessante, que o título é assim, A Visita da Verdade. Havia um senhor numa caverna, certo dia, e uma caverna muito escura, e ele choramingava muito lá dentro, reclamava de um odor fétido, de uma coceira, reclamava da escuridão, reclamava muito e pedia para sair dali. E rogava a Deus que abrisse uma porta para que ele saísse dali. E aí Deus enviou-lhe a fé. Ali chegando, a fé consolou o Senhor, incutindo-lhe esperança, alegria, contando-lhe sobre o amanhã. E aí ele acalmou-se e conseguiu dormir. Mas no dia seguinte continuou suas lamuras, sempre reclamando de tudo, do ambiente, do cheiro ruim. E aí Deus enviou-lhe a caridade. A caridade chegou, colocou-lhe no colo, enxugou-lhe as lágrimas, abraçou-lhe, não precisou nem dizer muita coisa, só teve empatia por ele e ele se sentiu acolhido e conseguiu dormir. No dia seguinte, levantou novamente reclamando, não enxergava nada na frente, estava cego e reclamando, até que Deus resolveu lhe enviar então a visita da verdade. E ali chegando, a verdade lhe trouxe logo um clarão. E ao clarear, ele conseguiu finalmente enxergar. E quando ele conseguiu enxergar, ele percebeu que a maioria das coisas que ele reclamava era ele mesmo que estava causando. Aquele odor vinha dele, que não se limpava, não se higienizava. As coceiras, as chagas que ele ainda mantinha no corpo. E ele começou a perceber que a maioria das coisas que ele deixava triste ou enraivecido, ele mesmo as provocava. E não aguentou conflitar-se com a sua própria verdade.
correu da caverna, encontrou uma outra caverna escura e lá se escondeu. E continuou reclamando da vida, sem fazer as mudanças que ele necessitava fazer. E às vezes, a gente é meio assim, né? Tem muita gente que fala assim, eu se eu tivesse a oportunidade, eu pegava minhas coisas e ia embora do país. Ia embora. Quem aqui nunca pensou isso? Quero me mandar daqui. Não quero ficar mais no Brasil, quero ir embora. Eu tenho uma coisa para te dizer. Você pode até sair do Brasil, mas o Brasil não vai sair de você, não. Porque quem você é, o que você traz, você vai continuar levando contigo. Gente, a gente fica muito comparando, né, a nossa vida com a vida lá fora. Que lá fora é melhor por isso, é melhor por aquilo. Por exemplo, na Nova Zelândia, a Nova Zelândia está entre os 10 países com a melhor qualidade de vida apontado lá no ranking que leva em consideração alimentação, saúde, economia e tal, pá. Beleza. Mas ao mesmo tempo, ela é um dos países em que mais cresce o índice de suicídio. Dora, tudo bem. Ficar triste, mas se eu tivesse triste em Paris, eu estava melhor. Alguém já ouviu isso? Queria ficar triste lá em Paris, olhando a torre. Gente, o que resolve tristeza não é dinheiro. O que resolve tristeza é amor, é carinho, é perdão. Isso resolve tristeza. Por que será que esses países, Estados Unidos, tem outros, Dinamarca, Suíça, eles são países considerados países desenvolvidos, mas as taxas de suicídio crescem assustadoramente? Há uma razão para isso. Bom, no livro Luz do Lar, que é um outro livro, também de Chico, lá no início, no primeiro capítulo, a gente lê um trecho que faz a gente refletir seriamente. E diz o seguinte: a boa nova seguiu da manjedoura para as praças públicas. A boa nova saiu da manjedoura e foi para as praças públicas. Quem que é e representa a boa nova? Jesus, não é verdade? Jesus precisou nascer em um lar simples e humilde. Precisou crescer numa família para depois divulgar a boa nova. E aí eles continuam: a palavra do Senhor soou primeiramente sob o tato simples de Nazaré, e certo se fará ouvir de novo por nosso intermédio, antes de tudo, no círculo dos nossos familiares e afeiçoados, com os quais devemos atender às obrigações que nos competem no tempo. O que eles querem dizer com isso? A gente fala sobre Jesus em casa, com a nossa família, com as nossas crianças. Às vezes a gente está preocupado com o que o filho vai vestir, com a escola que ele vai estudar, mas muitas vezes a gente delega essa informação moral cristã para um centro religioso. Ah, não, mas eu levo toda semana ele lá para fazer evangelização na casa espírita. E os exemplos que você está dando para essa criança? Porque, gente, todos esses nossos governantes, todos eles, não vieram da chocadeira. Sabia? Eles tiveram pai, mãe, avós, tios, tias, todos eles. Quais serão os exemplos de honestidade que eles tiveram para que hoje, assumindo um cargo de responsabilidade, tenham os comportamentos e as posturas que têm? Será que a gente pode esperar que no futuro as coisas sejam diferentes? Agora eu espero que sim. O que a gente está fazendo por isso? Quais são os exemplos que eu dou de honestidade para os meus filhos, sobrinhos, vizinhos, para quem está
ao meu redor, para que num momento decisivo pense assim, olha, eu conheci a Dora, foi minha tia, minha mãe, minha avó, e ela me ensinou algo totalmente diferente disso, eu sou incapaz de agir de tal maneira. Será? Tem uma história muito interessante de um pai que foi no circo levar a família. E aí ele estava com um garotinho pequeno, um pouquinho maior, e a esposa. E aí chegando lá na fila para comprar os ingressos, tinha um cartazinho dizendo assim: ingressos, crianças de 0 a 6 anos não pagam. De 7 a 18 anos pagam R$20. E acima de 18 anos, 30. Beleza. O pai chegou na fila para comprar os ingressos e aí o rapaz perguntou a ele, que estava vendendo, qual a idade das crianças? E aí ele falou, o menorzinho tem 3 e o maiorzinho fez 7 anos, tem 2 dias. Aí o vendedor falou assim, se você tivesse me dito que ele tinha 6, pô, ele acabou de completar 7, eu teria acreditado e você teria economizado R$20. E o pai olhou e falou o seguinte, sim, eu teria economizado R$20, que não seriam meu por direito, e o meu filho teria me visto mentir, burlar uma regra. Ele sabe que ele já completou 7 anos. Eu não poderia fazer isso. Será que as nossas crianças estão vendo na gente comportamentos assim? Porque é muito fácil a gente dizer assim, mas tal político roubou milhões e é só um ingresso de R$20. Mas o ingresso de R$20 é o que a gente pode agora, né? Será que se a gente tivesse a oportunidade de milhões, a gente também não pegaria? É tudo uma questão de oportunidade. Porque se você for pensar lá com os políticos, eles vão dizer, eu também achava que não ia dar esse problema todo. E aí? Vocês acham que vocês têm o governante que vocês merecem? Gente, não fiquem tímidos. Eu não estou vendo o pessoal que está nas outras salas, mas aqui eu vejo. A gente tem os governantes que a gente merece? Fomos nós que escolhemos, né? Mas mais do que isso, a gente fala assim, são um bando de desonestos. São. Mas eu tenho certeza que aqui ninguém baixa filme ilegalmente na internet, né? Se a gente pegar o computador de todo mundo aqui, só tem programa original, nenhum falsificado pirata, né? Hein? Gente, não é pra sair daqui deprimido e falar assim, meu Deus, agora eu fiquei aflito mesmo, não vou dormir essa noite porque cheguei à conclusão que eu vou ter que voltar no Brasil umas 3 vezes ainda. É pra gente refletir, gente, pensar, será que é por acaso que a gente tá aqui? O Brasil vai ser o coração do mundo. O que é um coração? No nosso corpo, a gente tem vários órgãos, né? Cada um deles tem uma missão, uma tarefa. Qual que é a missão do coração do mundo? O coração está muito ligado ao sentimento, embora a gente saiba que é o cérebro que codifica, né? Através do perispírito, o que o espírito sente, a gente ainda remete ao coração o lado sentimental, por uma simbologia. O Brasil, ele é sim um país acolhedor, com todos os problemas que a gente tem. Quando a gente escuta os relatos de quem vive lá fora ou de quem viaja, percebe que eles dizem muitas vezes que as pessoas são frias, são diferentes. Dora, porque você não conhece minha vizinha, ela não dá nem bom dia. E você dá bom dia pra ela? Ela não me dá bom dia. Então vocês vão ficar nessa, né? Pro resto da vida. Até vocês voltarem vizinho de novo e uma tropeçar em cima da outra. Sejamos nós, gente, a contrapor isso. Sejamos nós a ver a parte boa que a gente já representa, que a gente já tem. Vamos pegar uma campanha dessa, do Pão de Francisco, e compartilhar mesmo, porque é um movimento do bem. Por que eu tenho que ficar compartilhando só a tragédia? Por que a tragédia dá tanto ibope? E quando a gente começa a compartilhar as coisas boas, a gente ainda está achado de chato.
Sejamos nós a contrapor essa energia. A gente sabe o quanto que o pensamento tem poder. Então, quando a gente vê uma notícia relacionada à política do nosso país, em vez da gente entrar na onda do pessimismo, vamos fazer uma oração. Ismael conta com as nossas preces para que a espiritualidade consiga alcançar esses irmãos. Olha a responsabilidade deles dentro da categoria que eles se encontram nos poderes, né? De prefeitura, de estado, de federal. Olha a responsabilidade, olha o quanto eles já são atingidos com os pensamentos mais pesados. Sejamos nós a contrapor isso. Nós somos todos filhos de Deus e fomos todos criados para a luz. Uma hora, eles reverão os seus comportamentos. Será que os nossos filhos, os nossos sobrinhos, quando tiverem a oportunidade de se seguirem por esse caminho, vão fazer diferente? Será que a gente está dando esse exemplo lá na frente? Porque para chegar no Congresso, tem que sair de uma casa, de um lar, de um abrigo. Cada um de nós aqui é exemplo para alguém. Não pensem vocês que vocês estão despercebidos no mundo. Ah, mas eu nem tenho família, minha família mora longe. Tem alguém que te observa e te admira de alguma forma. Então a gente é responsável pela gente, por quem está do nosso lado e pela energia do país em que a gente está. Bom, o Evangelho, Jesus disse, eu não virei para os sãos, não é isso? Ele ia vir para quem? Com quem que Jesus se misturava? Com os considerados na época, né? As escórias da sociedade, não é isso? Então a árvore do Evangelho está aqui por quê? Porque nós precisamos dela. O Brasil é um dos países mais religiosos do planeta. O espiritismo cresce aqui mais do que qualquer outro lugar do mundo. Porque a gente é muito espiritualizado e já está bem na fita? Não. Porque para isso aqui se tornar o coração do mundo, é preciso que nós nos evangelizemos, nós nos preparemos para propagar a boa nova para o restante do planeta. Quando a gente fala em árvore do Evangelho, a gente já pensa numa árvore lá prontinha, né? Cheia de frutinhos. Porque a gente só quer comer os frutos mesmo. Gente, a árvore demora a crescer. Não é do dia para a noite, não. A gente tem que ser positivo. Pensar além. É um passinho de formiga, mas é um passinho para frente. E cada um de nós aqui faz parte dessa missão. Assim como na casa espírita, a espiritualidade conta com cada um de nós, com os nossos milindres, com os nossos defeitos, e a gente não está aqui trabalhando pro bem, assim mesmo? É preciso que a gente continue fazendo esse trabalho. Porque a casa espírita é algo material que a gente botou ali separadinho. Mas o mundo, a terra, o universo é nosso. Nós somos seres espirituais. Bom, eu vou pedir ao nosso irmão para colocar daqui a pouquinho uma musiquinha, que é a música, o hino de Ismael. Enquanto esse hino estiver tocando, eu gostaria que quem quiser, né, se concentrar, achar melhor se concentrar de olhinho fechado, não tem problema, mas que a gente se concentre no nosso país, que nesse momento a gente possa unir os nossos pensamentos para auxiliar as falanges do bem, para que todos recebam essas vibrações positivas e benéficas, ok? Quem souber cantar será uma alegria.
de um barco chamado Brasil. O Brasil, grande esperança, berço da fraternidade. Erga bem alta essa bandeira, Deus, Cristo e caridade. Erga bem alta essa bandeira, Deus, Cristo e caridade. Oh Israel, oh Israel, Vamos auxiliar as palavras de Ismael, a fim de que elas recebam a nossa energia, que a gente possa contribuir para o crescimento da nossa pátria, que sejamos os evangelizadores do mundo em breve, mas que comecemos por cada um de nós. Erga bem alta essa bandeira, Deus, Cristo e caridade. Oh Israel, oh Israel. Bom, no finalzinho desse videozinho que passou, tem um trecho do livro que eu lerei para vocês. A principal questão do espiritualismo, e aí entenda espiritualismo contrário de materialismo, ou seja, de ver além da matéria. Então eu voltarei. A principal questão do espiritualismo é proclamar a necessidade da renovação interior, ou seja, quando a gente percebe que nós somos além disso que a gente consegue tocar, a gente começa a renovar interiormente, a fazer uma busca do que a gente é espiritualmente, educando-se o pensamento do homem no Evangelho para que o lar possa refletir os seus sublimados preceitos. A nossa casa deve ser o que nós queremos que o Brasil seja. Então a nossa casa, o nosso lar, deve ter as vibrações que a gente quer para o nosso país. O nosso lar deve ter honestidade, companheirismo, paciência, empatia e tolerância. Ainda que seja só da nossa parte, a nossa mudança transforma quem vive conosco. Continuando. Dentro dessa ação pacífica de educação das criaturas, repousam as bases da obra de Ismael. Ou seja, Ismael, ele está contando com a mudança de cada um de nós, cujo objetivo não é a reforma inopinada das instituições, é sim a regeneração e o levantamento moral dos homens, a fim de que essas mesmas instituições sejam espontaneamente renovadas para o progresso comum. Irmãos, Cristo não nos chamou para essa obra a fim de que nós aniquilemos o que está imperfeito. Não, porque ainda somos imperfeitos também. Ele nos convida a fim de auxiliar naquilo que está inacabado. Eis a nossa responsabilidade. E, quase finalizando o nosso encontro, eu trouxe um poema de Casimiro Cunha. Quem já me conhece sabe que eu sempre termino com um poema dele. Ele é um espírita que desencarnou jovem, aos 34 anos, encarnado. Já escrevia e, na vida espiritual, continuou nos prestigiando através da sublime mediunidade do Chico. E esse poema, ele tem muito a nos dizer sobre o que a gente refletiu essa noite. Então vamos ficar atentos às palavras. Saber ouvir é uma arte muito grande. Então vamos prestar atenção no que Casimiro já queria nos dizer quando escreveu esse poema. Sigamos desassombrados à luz do Consolador. A luta de cada dia é a nossa vinha de amor.
na companhia sublime do amigo excelso e imortal, nós somos semeadores da terra espiritual. Marginando-nos a estrada de fé risonha e segura, há corações afogados no pântano da amargura. Ao lado das nossas flores de doce deslumbramento, há soluços desvairados de angústia e sofrimento. Em toda parte aparecem deserto, charco, espinheiro. Sejamos braços ativos do divino jardineiro. Plantemos alegremente sob a fé que não descansa, bondade, paz, otimismo, consolação e esperança. Aguardam-nos vigilantes para a bênção do trabalho. A imprensa atribune o livro, a enxada, o tijolo e o malho. Não desdenhamos servir em todas as condições. Espiritismo aplicado é sol para os corações. Estendemos sobre a terra a alegria que nos invade, multiplicando os domínios da santa fraternidade. Amor que salva e levanta é a ordem que nos governa. Na lide em favor de todos, teremos a vida eterna. Comunidade espiritista, ergamos a nossa voz. O mundo clama por Cristo e o Cristo conta e clama por todos nós. Então, irmãos, a partir de hoje, em nossas preces, sejamos nós a emitir as melhores vibrações, auxiliando o exército de Ismael na obra do bem, fortalecendo a árvore do Evangelho que cresce em cada um de nós, assumindo as nossas responsabilidades na tarefa, na missão espiritual que nos compete. Porque dos filhos deste solo és mãe gentil. Pátria amada, Brasil. Boa noite, obrigada.